Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que vai ao ar semanalmente no canal universitário e que é gravado aqui nesse belíssimo espaço do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que tem exposições sempre atraentes, instrutivas, que atrai gente de toda São Paulo e que, além das atividades das exposições, mantém debates, Nova Estela. Nesse mesmo salão a gente faz o cinema com debate também. Nosso convidado de hoje não é da casa, da PUC, mas é muito amigo e atuou, né, com muita força na USP, né, quando veio ao Brasil. E eu vou comentar um pouquinho o currículo dele brevemente, né, para aproveitar a sua presença. Frederick Michael Little, né, ele é de Nova York, né, acabou de me corrigir que não é americano, mas é nova-iorquino, né? Eu estou embarcando amanhã cedinho para Nova York. Eu adoro ir para Nova York, para a tua terra. Realmente é algo especial. Ele tem graduação em rádio e televisão pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, também outro ponto interessante dos Estados Unidos. Doutorado em História do Teatro pela Indiana University. É presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância desde 95, professor emérito. Poxa, que honra! Acho que é o primeiro emérito. Não, é o segundo. Teve um da UCL, de Londres, de História da Ciência, professor Ratanzi, também é emérito lá em Londres. Aqui é emérito da USP, da ECA, né, nossa Escola de Comunicação e Artes. E acho que eu vou abreviar, ele é membro de várias instituições, conselho científico de várias revistas, tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em comunicação mediada por computadores, atuando principalmente nos temas de educação à distância, aprendizagem, telemática, repositórios digitais e novas formas de trabalhar. Uau! Lito, muito bem-vindo ao Nova Estela. O tema dessa mudança que vem acontecendo pela tecnologia na educação é um tema que a gente já tem abordado, mas eu queria que você, até por uma questão às vezes de falta de conhecimento da população, né, contasse para nós assim, quando surge a educação à distância. A gente tem uma ideia que deve ser só com o Bill Gates e os computadores, né? E na verdade essa história é muito antiga. Então... Com certeza. Well, as pessoas que procuram ser os mais originais possíveis dizem que a educação à distância realmente começou com São Paulo, cujas cartas, os epístolos, eram para comunicar com os primeiros cristãos espalhados pelo território em que eles estavam. Mas, na verdade, a educação à distância no ensino superior começou bastante tempo atrás. Os brasileiros conhecem a educação à distância no ensino superior só nos últimos 20 anos, mais ou menos. Mas começou 150 anos atrás, quando a Universidade de Londres foi iniciado, foi criado em 1853, porque Charles Dickens e outros democratas da época pensaram que esse negócio de só ter duas universidades aristocráticas, Oxford, Cambridge, não dava. Tem que ter uma universidade para o povo, Universidade de Londres, que foi para os filhos de classe operária, essa coisa toda. E que comerciantes, né? Comerciantes, exatamente. Que não era nobreza. Né? Exatamente. 5 anos depois, eles criaram o que eles chamavam do sistema externo, que é educação à distância, cursos por correspondência. Porque o sistema interno seria alunos indo presencialmente para a faculdade diariamente. Então, o Império Inglês, durante o século XIX e todo o século XX, Canadá, Austrália, África do Sul, Índia, dezenas de milhares de pessoas
conseguiram títulos universitários e mais tarde até mestrado e doutorado por correspondência. A tecnologia usada era correio. O mais famoso, talvez, de todos era Mahatma Gandhi, um indiano morando em África do Sul, que fez todo o curso de Direito por correspondência da Universidade de Londres. Isso numa época quando levava 2 meses para o navio carregando o correio chegar da Inglaterra para a África do Sul e 2 meses para voltar. Então, o aluno tinha que ter muita paciência com esse transporte todo. Hoje em dia, com os alunos que estudam online, eles ficam pé da vida se o tutor não responde a eles dentro de 24 horas ou até menos, exatamente, como as coisas mudaram. Então, ele fez o curso de Direito. Uma outra figura extremamente importante foi Nelson Mandela, 27 anos na prisão, em África do Sul, e ele fez todo o curso de Direito, mas não conseguiu tirar o título porque os homens da penitenciária não deixaram ele sair para fazer o exame presencial lá fora. Mas depois ele recebeu muitos doutorados honorários, não teve problema. Então, a partir daquele momento, nos Estados Unidos, cursos universitários para pessoas que moravam na área rural começaram, para dar cursos de agronomia e como abrir uma nova empresa, etc. E na Rússia, organizações judaicas que depois formaram uma grande rede internacional chamada ORT, ORT, começaram também em 1880, 1890, cursos por correspondência para pessoas na Ucrânia, Rússia, toda a área que a Rússia dominava. Hoje em dia, deve ter por volta de 20 e 30 milhões de pessoas que fazem ensino superior. Tem na América do Norte, Ásia, África. E Brasil é um recém-chegado nesta área, por causa do conservadorismo da educação no Brasil. A Senac tinha no rádio, na década de 40, século XX, a Universidade do Ar, que não era uma universidade, mas dava aulas, informação para educar o povo que não poderia ir para a universidade por uma razão ou outra. Ir para a universidade não era uma coisa tão popular naquela época. E depois Senai e outros grupos. E então a beleza de educação à distância, especialmente quando virou uma coisa digital, mais ou menos 15 anos atrás, era, em primeiro lugar, a conveniência. Porque, como no curso de correspondência, em que o aluno recebe um pacote da instituição via correio com os livros, e ele lê no tempo disponível, pode ser fins de semana, pode ser à noite. Então, a conveniência talvez seja a coisa mais prática, que mais atrai ao aluno. Segundo, educação à distância permite que uma pessoa estude nas melhores universidades do mundo sem ter que ir lá e sem ter que passar por muitos exames de entrada, vestibulares, vamos dizer. Embora o conservadorismo do Brasil resistiu à educação à distância durante muitas décadas, dizendo que não, é uma coisa inferior, tem que ter olho a olho, professor, etc. Então, como explicar que Harvard, MIT, Berkeley, são todos dando cursos à distância? Universidade de Londres, Oxford e Cambridge também estão dando cursos à distância. Então, qualquer pessoa no mundo que quer estudar nos cursos emitidos por essas grandes universidades pode. Muitos deles são gratuitos. Tem vários sistemas, Coursera, edX
edX é um consórcio entre Harvard e MIT. Os cursos são gratuitos. Coursera começou na Stanford University e depois saiu fora e virou um ONG, mas eles cobram para os cursos. Mas cursos da USP tem vários cursos que estão dentro da guarda-chuva da Coursera e são dados graciosamente. Então, o potencial que a educação à distância tem, especialmente para pessoas que ainda não sabem que carreira escolher. O sistema brasileiro é brutal, exigindo que uma pessoa com 17 anos escolha uma carreira, medicina, engenharia, direito. O sistema americano é um pouco mais humano, porque o primeiro ano de universidade e talvez primeira parte do segundo ano tem um pouquinho de tudo, um pouquinho de ciência social, ciências exatas, humanidades, etc. E aos poucos o aluno vai identificando, cheirando. O que ele quer. Exatamente. E o terceiro e quarto ano, onde ele especializa. Então, o aluno que ainda não sabe, mas quer tatear, que quer experimentar, pode usar a educação à distância para sentir o que é uma área de medicina, o que é uma área de direito e assim em diante. Tem muitas possibilidades, muitos benefícios. E aqui no Brasil começou, você falou, há uns 20 anos. Yeah, sim. Um pouquinho antes da internet. Começou ainda pelo correio. Sim, começou em 1998 na Universidade de Mato Grosso. Cursos por correspondência para formar professores ou para fazer o upgrading, aperfeiçoamento de professores já em serviço na rede pública e privada. E em 2002, MEC finally acordou de, tem uma coisa chamada educação que já estava em andamento. Inclusive, em 1960, o governo socialista do Reino Unido, Harold Wilson, apoiou a criação da primeira Open University, universidade aberta do mundo. Sem vestibular, a pessoa só precisava ter 18 anos ou mais e querer estudar. De novo, era cursos por correspondência, depois passou para a televisão e agora é digital. De novo, todo o ex-império inglês se envolveu nisso e eles têm 200 mil alunos por ano, eles não querem crescer mais do que isso. Excelente qualidade, os mestrados e doutorados à distância do Open, da Universidade Aberta do Reino Unido, são respeitadíssimas na Europa em geral. Indira Gandhi University, a Universidade Indira Gandhi à distância, na Índia, sabe quantos alunos eles têm à distância? É só à distância. 3,6 milhões de alunos. Então... Da Índia, não, do mundo inteiro. Principalmente da Índia. Principalmente porque eles têm da Ásia, tem alunos da Ásia, mas é principalmente da Índia. E Índia tem outras Open Universities, universidades abertas também, com o mesmo princípio. Talvez o Brasil seja o único que tem uma universidade aberta, que começou em 2006, seja o único que tem um vestibular. Porque quando você tem um vestibular, não é aberto. É uma barreira para entrar. E o exame, o vestibular para a Universidade Aberta do Brasil é quase tão difícil quanto para entrar na Universidade Federal. Quer dizer, é um pouquinho discriminatório. É gratuito, que é bom. O conteúdo e os títulos acadêmicos são fornecidos por universidades públicas, federais, estaduais e comunitárias, que são de boa qualidade. Mas a Universidade Aberta do Brasil está dirigida principalmente para a formação de professores, porque o Brasil tem esse problema de precisar de bons professores no ensino básico. Tem uma carência enorme. Exatamente. Então, a esperança... Vai aumentar. A esperança... Desestímulo.
A gente espera que as novas gerações de liderança do MEC investem mais dinheiro para que a Universidade Aberta do Brasil pode expandir, não somente dentro da área de preparação de professores, mas de outras profissões também. Porque, veja, Zé Luiz, qualquer disciplina essencialmente teórica, direito, filosofia, história, literatura, pode ser feito 100% à distância, como é feito em outros países. Mas uma boa parte dos cursos universitários não podem ser feitos 100%. Talvez eles possam ser feitos 50% à distância, parte teórica. Medicina, odontologia, veterinária. Mão na massa, tem que ter mão na massa, no cachorro, no ser humano. Assim, a psicologia também tem que ter uma parte presencial, evidentemente. E ninguém está propondo cursos de enfermagem e outros. Os professores de enfermagem estão fazendo uma grande resistência, injustamente, contra a educação à distância, dizendo que há uma promoção de educação à distância 100% para enfermagem. Isso não é verdade. Tem que ter a parte prática, mão na massa. Sem dúvida. E você diria assim que hoje em dia no Brasil, eu lembrei uma coisa que você não falou, que você mencionou muito rápido, mas que na verdade é o que eu tinha em mente, né? O do rádio eu lembro quando eu era pequeno que tinha muita propaganda. Desse rádio no ar, Universidade do... Minerva, projeto Minerva, eu acho que era chamado Rádio, tinha informação via rádio. Quando eu cheguei no Brasil, década de 70, tinha muita educação, Senac, projeto Minerva. E agora a televisão que você mencionou, também me lembrei aqui que a gente teve telecurso. Mas é claro, o que ajudou a educação à distância no Brasil ganhar credibilidade na população eram duas coisas. Várias gerações do telecurso, que começou na década de 70, e também algumas novelas de televisão que mostraram personagens que fizeram curso à distância. Isso ajudou muito. Curioso é meu primeiro contato, pessoalmente, com a educação à distância. Eu nasci em Nova York em 1939, um ano antes da Segunda Guerra começar. Quando eu entrei na escola pública, com 6 anos de idade, eu lembro minha professora entrando na sala de aula de vez em quando, com um grande trambolho embaixo do braço dela, uma caixa de madeira. Era um rádio FM. Hoje em dia o rádio FM está no nosso telefone celular. Por quê? Porque a prefeitura de Nova York tinha uma emissora de FM para educação, para transmitir não aulas, mas enriquecimento de aulas para as escolas. Então, de vez em quando, no curso de História Americana, ligava o rádio e tinha uma dramatização do George Washington, Abraham Lincoln, etc. E ficamos fascinados, porque dramatizações exercitavam as nossas imaginações. Então, tinha livro-texto e as aulas não aulas, mas enriquecimento via rádio. 8 anos depois, eu sou aluno universitário, na Universidade de Califórnia, Los Angeles, aluno de rádio e TV, e, por causa das disciplinas de rádio, eu virei ator em enriquecimento de aulas, porque a prefeitura de Los Angeles também tinha uma FM, emissora FM. Então fizemos o mesmo tipo de coisa. Eu pergunto, quantas prefeituras do Brasil têm emissoras FM para transmitir, ou emissoras de televisão? Ninguém pensa nessas coisas. E pensando como o rádio pode exercitar a imaginação, acho que temos que descobrir novos usos para a rádio. Você pode colocar o rádio no aplicativo e você pode ouvir a qualquer hora. Os programas ficam em podcast, né? Exatamente. A conveniência é tremenda. Quer dizer... Antes a rádio tinha horário, essa FM. Tem outra coisa. Normalmente, no mundo todo,
aproximadamente 10% da população de qualquer país é feita de pessoas com disabilidades, deficiências locomotores, têm que ficar em casa porque não conseguem ir até a escola, até a universidade. Ou eles têm que ficar cuidando dos mais velhos, etc. Pessoas com cegueira, monte de... No Brasil é mais do que 10%. O senador Arns, do Paraná, me falou vários anos atrás que ele tem um filho com necessidades especiais. Então, o senador acreditava muito em educação à distância. Porque educação à distância para essas pessoas significa que eles não precisam ir até a escola. A escola vem até eles. Entende? E eles podem usar os livros ou online para receber as informações, prestar os exames, tudo isso. Realmente. Eu vou te fazer uma pergunta meio em relação à realidade brasileira, né? Sim. Quando a gente teve o boom das universidades particulares, acho que anos 70, né? Sim. Eu vejo muita gente trabalhador, né, que acaba entrando numa dessas escolas de periferia, que estão afastadas aqui do centro, Zona Leste, Sim. Zona Sul, que são relativamente baratas, viria para ser R$300, R$400, Sure. né? E dão diplomas, por exemplo, pedagogia, né, para serem professores. Né? E que eu acho, tirando o preconceito que a gente tem da USP, da PUC, né, eu acho que também tem o seu papel. Sem dúvida. Mas eu fico pensando, né, é interessante que essas pessoas não imaginam que existe o ensino à distância, não é? Agora sim, porque dos 8 milhões de universitários no Brasil nos últimos anos, não tem crescido muito mais, devia crescer. Depois podemos falar sobre isso. 8 milhões estudando em universidades nos últimos anos e agora, dos quais 1,5 milhão estão estudando à distância. E o crescimento das matrículas de alunos à distância é 3 vezes mais do que no presencial. O presencial não aumenta mais. Né? Exatamente. Porque o presencial tem complicações. Se você mora em Osasco e quer fazer um curso noturno em Guarulhos, por exemplo, não dá. Quer dizer, atravessar a cidade de carro ou de ônibus é impraticável. Então, a distância é mais conveniente. E pode ter a mesma qualidade, ou quem sabe até melhor. Depende da instituição que está oferecendo esses cursos. E você acha, isso é uma coisa que é interessante a gente colocar, nós temos mais 3 minutos, né? Tá bom. Essa questão da qualidade realmente não deixa nada a desejar. Não. Esse é o grande problema do Brasil e do mundo todo hoje em dia. Como equipar as pessoas para esse novo mundo? Em primeiro lugar, nós não sabemos quais seriam as profissões, as ocupações no futuro. A tecnologia está mudando as coisas tão brutalmente, tão rapidamente, que sabendo que as estatísticas mostram que 50% dos alunos que se formam em universidades nos últimos 30, 40 anos acabam não praticando aquela profissão durante todas as suas vidas economicamente úteis. Eles têm 4, 5 ou 6 ocupações diferentes. Então, que tipo de preparação temos que dar para eles para permitir esse trampolim de um para o outro? E talvez na segunda sessão poderíamos abordar isso um pouquinho mais. Sim, sim. Mas vamos seguir, porque não terminou. Eu acho, e você, assim, você participa das associações brasileiras de educação à distância? Como está essa... Você é o presidente? Eu sou presidente, eu sou fundador e presidente há 24 anos já. Mas eu participo do SBPC, a nossa associação sempre tem 2 ou 3 eventos dentro da reunião anual do SBPC, somos orgulhosos disso, porque quando a nossa associação começou em forma de protesto, porque
MEC queria começar a educação à distância e os cientistas, física, biologia, etc., não, somos contra, nós não admitimos a educação à distância. Então, nós contestamos isso, criamos a nossa associação e solicitamos a oportunidade para um debate na próxima reunião do SBPC. E o José Arthur Janotti, colega da USP, que era contra a educação à distância, fizemos um debate, ele contra, o Alex Romachowski, um professor do Rio de Janeiro, em favor, e eu totalmente isento, era o moderador. 200 pessoas assistiram, foi um debate maravilhoso. Janotti admitiu que tinha muitas coisas boas e daí em diante tomamos muito parte. Nós vamos convidá-lo para voltar. Hoje tivemos realmente algo muito importante na nossa educação, um pouco mais com o Lito de Educação à Distância. Nova Estela Ciência e Debate se despede, esperando tê-lo conosco novamente na próxima semana ou a qualquer momento no YouTube.